Olá, bem-vindos a esse vídeo do canal Mentalidade e Emoções. O Diário da Mentalidade traz duas frases, uma frase sobre mentalidade e outra sobre emoções. Na frase sobre mentalidade diz o seguinte: ações consistentes criam uma realidade extraordinária. E na frase sobre emoções diz: seja o porto seguro das suas próprias emoções. Pense nisso. E hoje eu trago um assunto pertinente a todas as pessoas, que é finanças pessoais, mas resiliência emocional. São dois assuntos um só, importantes para o desenvolvimento das nossas vidas. Então, quero agradecer desde já. E qual é o objetivo desse vídeo hoje, né? Eu fiz minha colinha aqui só para não me perder no assunto. O objetivo é falar um pouco sobre educação financeira, tá bom? Mas primeiro eu quero assim estar agradecendo a todos os inscritos do canal, agradecer a todas as pessoas que têm curtido o vídeo, que têm olhado pelo menos pelo pouco que seja. E espero de alguma forma contribuir, nem que seja com poucas palavras, com alguma coisa de positivo aí na vida de vocês. Meu muito obrigado a todos. Continuando, esse vídeo eu vou falar sobre educação financeira. Necessariamente, educação financeira não precisa ser só para pessoas ricas, mas serve para todas as pessoas, para todo mundo. E quando se desperta para isso, cria-se um movimento para um próprio desenvolvimento. Então, assim, é um assunto muito falado ultimamente, graças ao digital, graças, né, aos vídeos, né? E era algo que era um tabu. Eu, particularmente, na minha infância, né, na minha época de escola, eu nunca tive educação financeira. Ninguém nunca falou para mim o que era educação financeira. E hoje, com a idade que eu tenho, se eu tivesse tido mais ou menos uma ideia, eu poderia estar muito melhor do que hoje. Então, o objetivo desse vídeo é justamente despertar para essa questão das finanças pessoais e juntamente com a resiliência emocional, tá bom? E por que eu resolvi falar desse assunto, né? Por que eu trouxe esse vídeo para o canal? Eu, há um tempo atrás, eu andei estudando um pouco sobre educação financeira, um pouco sobre finanças pessoais, porque eu precisei. Houve um momento em que eu estava passando por uma situação complicada e difícil e que, fazendo uma reflexão, eu precisei aprender para poder melhorar pelo menos a situação. Porque lidar com dinheiro de forma descontrolada, sem ter uma noção do que se compra, do que se paga, isso torna muito difícil, né? Principalmente em momentos de um boom ou alguma situação difícil que envolva a necessidade de ter dinheiro, e quando não tem, a tendência é o quê? É buscar se endividar e passar por situações difíceis. Então, quando eu falo que a questão de não ter tido educação financeira lá na infância, né, de repente atrasou e muito, né, o meu desenvolvimento, né, o desenvolvimento nesse sentido, tá bom? E também falando sobre essa questão, muitas das vezes a gente acha que a dificuldade financeira é ganhar mais, mas isso é meio contraditório, né? Porque tem pessoas que ganham muito, se enrolam, são endividadas, e tem pessoas que ganham pouco, muito pouco, consegue se manter, consegue levar uma vida tranquila e ainda consegue guardar dinheiro, juntar dinheiro.
Então, essa questão de dinheiro ele é um tabu que ele precisa ser quebrado a todo instante, sobre qual é a real importância do dinheiro, né? Então, a gente precisa despertar para esse sentido. Então, o primeiro ponto, né, é essa reflexão. Então, eu trago para vocês isso porque eu tive esse momento meu momento, né, que eu precisei de resolver uma situação, passei dificuldade porque não tinha um controle de nada praticamente. Eu tenho um trabalho próprio e nesse trabalho eu simplesmente comprava e vendia, mas sem controle nenhum. Só que há momentos que se comprar demais e vender de menos, fica difícil. Aí embola porque tem que pagar conta, né? Uma série de fatores. Então, a gente precisa do básico, né? O que é o básico? Você pegar um papel, uma caneta, ou um lápis que seja, né? E ali anotar quanto você ganha, quanto você gasta, o que você ganha, o que você gasta e ter sim um controle, né? Pelo menos para ter uma noção de qual é a realidade financeira, tá bom? Então eu tive esse momento, por isso que eu aprendi e já compartilhei antes, já fiz vídeos falando sobre isso, já tive grupos aí de WhatsApp para poder estar dialogando, né, sobre essa questão de educação financeira. E nesse canal agora eu volto com esse assunto, né, que esse é um assunto que ainda ele continua em pauta ainda, continua em alta, né, e é um assunto que sempre vai ter assunto. E na questão das finanças pessoais, é importante ter esse controle, né? Você está controlando para você não se perder, não se perder. E claro que juntamente com isso vem a emoção, nossas emoções financeiras, as emoções elas podem estar abaladas, né? E ela acaba influenciando nessa questão do financeiro. Então, as finanças pessoais ela tem que andar juntamente com as questões emocionais, né? Então, dinheiro e emoção tem que andar junto. E quando se controla os dois, né, a gente consegue se livrar de dívidas e problemas mais complicados. Tá? Isso aqui, o vídeo que eu estou falando, não é questão de ficar milionário, ter fórmula mágica, que faz isso, faz aquilo. Não é isso que eu estou falando. Né? Isso aí tem na internet, então, assim, é um gatilho para golpe, é um gatilho para assim, as pessoas se aproveitarem. Então, eu estou falando de realidade, de dificuldade para ser vencida e ser transformada. Tá bom? Então, esse vídeo ele é apenas uma reflexão, uma introdução aos próximos vídeos que eu vou fazer com esse tema chamado finanças pessoais, juntamente com resiliência emocional, né? Então, em breve eu vou estar apresentando mais assuntos relacionados ao tema. Vou estar trazendo de repente esse livro aqui, né? Eu ganhei esse livro de presente de um amigo, né? No canal eu estou sempre falando de livros aqui, né? Esse livro ele é muito fantástico, né? De André Bona. E ele fala sobre finança pessoal, assim, sem mágica, sem milagre, né? Ele conta aqui uma realidade da própria vida. Então, é só verificar a realidade que cada um tem para poder, a partir daí, melhorar essa questão, tá bom? Então, eu vou estar utilizando alguns trechos desse livro mais para frente. E também queria dizer para vocês, eu estou criando um e-book onde fala das finanças pessoais e também fala sobre essa questão do emocional, da resiliência emocional. Então o e-book estou preparando ele, estou construindo ele ainda, ele está ficando muito bonito, está ficando assim bem didático com algumas informações, né? E justamente para quê? Para poder ter como ferramenta de apoio
e ajudar nessa questão dessa construção dessa educação financeira através das finanças pessoais, tá bom? Então esse e-book, assim que estiver pronto, eu vou estar colocando aí no vídeo, né? Colocando o link nos próximos vídeos que eu fizer. Vai ser um e-book com um precinho bem barato, um precinho assim, mesmo só pela construção dele, né? E uma forma de poder estar contribuindo sobre esse assunto, tá bom? Então, hoje o que eu queria, né, na verdade, é falar isso com vocês. Esse é o primeiro vídeo sobre finanças pessoais, mais resiliência emocional, e pretendo fazer diversos vídeos sobre o tema, tá bom? Então quero agradecer do fundo do coração, mais uma vez pedir o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. E felicidades a todos da família. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!